A história de duas jovens endemoniadas. Aconteceu que um grupo estava ensaiando para a festa de São João. Era um grupo mais ou menos de 50 pessoas, adolescentes, jovens, que ensaiavam para se apresentarem no dia de São João, na festa de São João, com suas quadrilhas. E aconteceu que, durante o ensaio, duas jovens ficaram endemoniadas, ficaram possuídas por demônios. Então houve um alvoroço naquele meio, acabou o ensaio e não sabiam o que fazer com aquela situação, uma situação completamente esquisita, algo que não sabiam explicar e não sabiam como resolver. E aconteceu que uma pessoa presente se lembrou que ali nos arredores, a mais ou menos 300 metros de distância, havia uma igreja evangélica, exatamente uma igreja do nosso ministério. E nessa igreja, mais ou menos 8 horas da noite, estavam vários irmãos reunidos, liderados pelo diácono da igreja, e então eles estavam orando ao Senhor, estavam com seus joelhos no chão, falando com o seu Senhor, com as portas fechadas. E esse grupo se dirigiu a essa igreja, em marcha célere, a caminho da libertação, a caminho da igreja. Mais ou menos 50 pessoas. E quando chegaram lá, bateram: abre esta porta, abre! O diácono que estava então orando ficou um pouco surpreso e atônito com aquilo, mas foi devagarinho, abriu só uma parte da porta e perguntou o que era. E eles disseram. Então ele permitiu que apenas as duas jovens e mais alguns do que estavam com ela entrassem no templo. E fechou a porta novamente e impôs as mãos sobre as jovens possessas e ordenou que os demônios saíssem, e elas foram imediatamente libertas. Eu estou contando aqui um fato verídico. Eu não estava na congregação nessa noite, mas vizinhos contaram como foi. E também os irmãos que lá estavam contaram essa história. Pois bem, eles foram buscar a autoridade certa, ou seja, o Senhor Jesus. A Bíblia registra as palavras do Senhor Jesus, que diz: em meu nome expulsarão demônios. Está no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, verso 17. Também em Atos, capítulo 4, verso 12, fala a respeito da excelência do nome do Senhor Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É Ele que liberta, Ele é o libertador, e Ele veio para isso, para destruir as obras do diabo, como Ele mesmo disse. Está em Lucas 4, versículo 18. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Jesus abriu o livro do profeta Isaías, do capítulo 61, e leu o que lá estava escrito, uma profecia a respeito dele mesmo. E o próprio Jesus leu a profecia que se referia a ele, e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus é o nosso libertador. Está em João 8, 32 e 36. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é quem liberta. Essa história serve para reflexão, porque muitas pessoas não acreditam na existência de demônios, muitas pessoas não acreditam que pessoas possam ficar possessas, mas ficam. A Bíblia registra vários casos de pessoas, homens que ficaram possessos e foram então libertos pelo Senhor Jesus. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, querendo tragar a quem possa. Ou seja, quem está debaixo das suas ordens, quem está sob o seu senhorio, quem está escravo do pecado. Não basta libertar as pessoas dos demônios, é preciso que a pessoa entregue sua vida ao Senhor Jesus e tenha um novo dono, e que o sangue de Jesus o proteja. É preciso que a pessoa agora
possa dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Eu não quero mais ser senhor do diabo, eu não quero ser escravo do pecado. Somente assim o diabo não vai voltar, porque do contrário, expulsa hoje e amanhã ele voltará, porque ele vê que aquela vida continua obedecendo aos seus caprichos, continua sendo dele. Não procurou o dono maior, não procurou Jesus para ser Senhor da sua vida, porque Jesus disse: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus é o nosso libertador. A igreja continua, através dos seus ministros, a libertar pessoas que estão oprimidas pelo diabo, pessoas que estão em possessão, ou pessoas que estão em opressão demoníaca. E existem milhões de pessoas que estão nessa situação, precisando então de uma libertação. Mas muitos não querem mudar de vida, querem a libertação, acham que estão sofrendo muito, mas não se entregam totalmente, continuam na promiscuidade, continuam no pecado e acham difícil seguir esse caminho. Até porque é um caminho estreito que dá uma porta estreita. É o caminho do arrependimento, é o caminho da fé, é o caminho da obediência. Mas muitos querem o caminho da desobediência, da rebeldia e o caminho do pecado.